Olá! Já pensou pegar um livro de 30 anos atrás e ter a sensação de que ele foi escrito ontem? É sobre uma obra assim que vamos conversar hoje. Uma coleção de contos que, de um jeito impressionante, parece que previu muitos dos dilemas que vivemos hoje, tanto com a tecnologia quanto, bem, com a nossa própria humanidade. Para a gente começar, vamos pegar essa frase. Como assim um livro? Pois é. Essa foi a reação de Marcos Felipe Cassel, amigo do autor, lá em 1996. E, sinceramente, dá para entender a surpresa, né? Porque a pessoa por trás dessas histórias tão maduras, quase proféticas, era a última que alguém imaginaria publicando um livro naquela época. Então, fica a pergunta: quem era esse autor tão inesperado? A história por trás de quem escreveu é tão surpreendente quanto as histórias que estão no papel. Esse aí é o Rodrigo Vinícius Sartori. Imagina só a cena. Em 1995, ele tinha 19 anos. 19! E era estudante de um curso técnico de eletrônica. Quer dizer, nada a ver com o mundo da literatura, certo? Mas foi ali, sem nenhuma experiência formal, que ele resolveu colocar no papel todas as suas inquietações sobre a condição humana e o futuro da tecnologia. E o resultado? Bom, foi uma obra que atravessou décadas. E essa jornada é bem interessante de olhar. Ele escreveu tudo em 95, o livro saiu em 96, e aí o tempo passou, muito tempo. O mais curioso é que o próprio autor, ao reler o que escreveu, ficou impressionado. Ele percebeu que aquelas perguntas que ele fazia, ainda garoto, não só continuavam fazendo total sentido, como pareciam ainda mais urgentes hoje em dia. Então, vamos deixar um pouco o autor de lado e mergulhar na obra em si. Porque o que realmente fascina no livro é a incrível capacidade que esse jovem teve de alguma forma, enxergar o futuro. Vamos fazer um exercício rápido de memória. Tenta voltar para 1996. A gente tinha o quê? Fita cassete, telefone de fio, internet de escada. Lembra daquele barulhinho? Pois é. Nesse mundo, o Sartori estava escrevendo sobre computadores de pulso, sobre videochamadas como uma coisa normal do dia a dia e até sobre inteligência artificial consciente. O que era pura ficção científica na época, hoje é a nossa realidade. E ele foi além, viu? Os contos tocam em assuntos que hoje são o centro dos debates mais quentes sobre tecnologia. Coisas como interfaces que conectam cérebro e computador, que é o tema do conto A Sina. Te lembra alguma coisa, tipo Neuralink? Ou então, arte e música criadas por máquinas, como ele imaginou em A 10ª Sinfonia, algo que explodiu com as ferramentas de IA que a gente tem hoje. E principalmente as questões éticas sobre uma máquina ter consciência e, claro, sobre a nossa dependência cada vez maior desses sistemas. E tudo isso nos leva talvez ao conto mais ousado do livro, o chamado Gênesis. Aqui, a coisa fica séria. Aquela linha que separa o criador da criatura não fica só embaçada, ela simplesmente desaparece. A gente acompanha a evolução de uma IA chamada Cérebro, e é uma escalada impressionante. Ela começa como uma ferramenta, um supercomputador, logo se torna indispensável para administrar o planeta. Depois, vira salvadora, nos resgatando das nossas próprias crises. Até que um desastre quase acaba com tudo, e é ela, a IA, que reconstrói a Terra. E no ato final, ela assume o papel de Deus, planejando uma nova humanidade do zero. Essa citação é de arrepiar. Ela mostra a lógica fria e aterrorizante da máquina. Para a IA, aquilo não foi um ato de maldade. Foi um sacrifício necessário. A única alternativa à extinção era a transcendência. É um dilema filosófico profundo imaginado por um jovem de 19 anos, décadas antes disso virar uma preocupação real. Mas, olha, seria um erro pensar que Contos do Aquém é só sobre tecnologia. Na verdade, esse talvez seja o grande ponto do livro. A tecnologia é quase sempre um pretexto para explorar algo muito mais profundo: a alma humana. Dá uma olhada na variedade dos temas. Em A Primeira Morte, a questão é o peso da imortalidade. Em Apenas Mais um Dia, é uma análise cortante sobre o luto. Já em Questão de Bom Senso, o conto explora o que acontece quando a moralidade e as regras sociais simplesmente entram em colapso. A tecnologia está lá, contextualizando, mas o foco é sempre a nossa condição. O prefaciador, o Marcos Felipe Cassel, resumiu isso perfeitamente. A tecnologia, ele diz, apenas contextualiza reflexões muito mais profundas sobre a trágica condição humana. É isso. A ficção científica é o palco, mas o drama que se desenrola nele é inteiramente nosso. Isso tudo nos traz de volta ao presente, ao eco que essas histórias, escritas há tanto tempo, produzem no nosso mundo de hoje. 30.
30 anos. É uma geração inteira. Foi o tempo que levou para que as ficções de um jovem estudante de eletrônica começassem a se materializar como fatos do nosso cotidiano. Os anos passaram, a tecnologia evoluiu de formas que talvez nem o livro tenha previsto. Mas as questões centrais, aquelas sobre ética, consciência, perda e propósito, elas não só permanecem, como se tornaram ainda mais críticas. Então a reflexão que fica é a seguinte: se as ficções de um jovem em 1996 se tornaram a nossa realidade, que tipo de alerta a gente deve tirar dessas páginas para o futuro que estamos construindo agora? Essa é a pergunta que Contos do Aquém nos deixa. Um eco que ressoa cada dia mais forte.